dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Diga, a apacentar porcos. Mais uma vez. Ok. Mas antes que eu faça um breve comentário sobre essa parábola, eu quero fazer aqui um alerta aos irmãos. Qual é o alerta? Peço a sua mais absoluta atenção. Olhem para mim aqui. Qual é o alerta que o pastor Marcelo quer fazer? Mateus, no capítulo 24, não precisa colocar, do versículo 32 ao 51, Jesus Cristo, ele fala muito clara e amplamente sobre a figueira. Odivan, tudo bem? Ele fala muito claramente sobre a figueira. E Jesus faz quando você lê o capítulo 24, você vai perceber que ele faz um panorama muito claro acerca dos sinais que antecedem o fim. Jesus ali mostra com muita clareza, de forma inequívoca, porque nós sabemos que algumas passagens da palavra de Deus, a nação de Israel é comparada a uma figueira. Oséias fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso, e tantas outras passagens falando claramente acerca da figueira. Jesus lá atrás, ele previu a destruição do templo. Ele demonstrou com muita clareza que não ficaria pedra sobre pedra. E nos idos de 70 da era cristã, aconteceu o dizimar da nação de Israel. A nação de Israel foi dizimada. Eles perderam uma coisa chamada território. Uma nação só é reconhecida quando ela tem o seu próprio território. Então Israel perdeu o seu território nos idos de 70 depois de Cristo, e com isso anos 70 da era cristã, e com isso Israel ficou completamente separado. Polônia, Argentina, Brasil, Alemanha, tinha judeu para tudo quanto é lugar. Só que havia uma promessa. Diga, uma promessa. Não, diga, uma promessa. Que promessa era essa? Que Israel voltaria a ser nação novamente. Era interesse da parte de Deus que Israel voltasse a ser nação. Satanás sabia dessa promessa. O que ele faz? Ele levanta os seus algozes para tentar desfazer essa promessa, que essa promessa não se cumprisse. E aí veio um homem chamado Adolf Hitler. Lembram disso? Adolf Hitler, que nem alemão era austríaco, e com os seus discursos inflamados conseguiu levantar-se no partido político mais poderoso da Alemanha. Ele, como patente de cabo, ele cresce, vai crescendo, e aí a história você já conhece. Ele se torna um grande perseguidor da nação de Israel. E segundo a história conta, ele matou mais de 6 milhões de judeus. Para você ter uma ideia o quanto isso é
impactante nessa nação. Hoje, em Israel, existe aproximadamente 10 milhões de judeus. É o que vive ali em Israel. Porque Israel é do tamanho de Sergipe. Dá 4 ou 5 vezes dentro do Rio de Janeiro, não é do Brasil. No Rio de Janeiro. Mas quando Deus fala, a promessa tem que se cumprir. E a promessa se cumpriu. Como foi que a promessa se cumpriu? Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. A promessa se cumpre em um só dia. O texto, preciso dar uma lembrada aqui no texto. Acho que é 66 de Isaías. Positivo. Bota lá, Isaías 66, 8. Coloca lá. Leia, por favor. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Quando foi que aconteceu isso aqui? 1948. Quando o brasileiro Oswaldo Aranha, na ONU, exercendo o voto de Minerva, ou seja, ficou 3-3. 3 votaram para que Israel voltasse a ser nação e 3 votaram para que Israel não voltasse a ser nação. Houve empate. Então, o brasileiro Oswaldo Aranha, que pertencia ao Comitê Especial da ONU, foi exercer o seu voto de Minerva. O que é o voto de Minerva? É o voto de desempate. E ele vota para Israel ser nação. Em um só dia, aquela nação que estava espalhada, agora tem o direito de ser chamada nação novamente. Essa foi a promessa. Então não adiantou Hitler, não adiantou Stalin, não adiantou todos os assassinos, genocidas tentarem de todas as formas destruir o povo de Deus. Porque quando Deus promete, vai se cumprir. Aí nós estamos agora diante de um fato em que parece algo simples, mas não é. Porque quando Putin, presidente da Rússia, diz que eu quero que todo o povo da Rússia que está no Irã abandone o Irã, ele está nos dando um sinal. Qual é o sinal? É essa guerra que se inicia agora, que está só em fase de ataque, um atacando o outro. Israel com 10 milhões de habitantes, Irã com 90 milhões de habitantes. A diferença flagrancial é quase 10%, Graziano, de um para o outro. Ele está dizendo com todas as letras que essa guerra não vai terminar, ainda que tem Trump dizendo é melhor parar com isso, ainda que tem alguns outros presidentes, como Macron da França, como o primeiro-ministro da Inglaterra, melhor parar com isso, estamos aqui prontos para negociar. Mas me parece que a Bíblia, ela está caminhando com certa velocidade para o cumprimento de Gog e Magog, que é justamente o Irã, lá na terra de Terã, estão objetivados a uma guerra ferrenha. E aí, é só você parar em casa para ler Ezequiel, capítulo 38. E eu vou te dar logo a cola. Vai do versículo 15 em diante.
Que aí você vai ver exatamente o que eu estou dizendo. Porque não vai ser só o Irã. Ainda que o líder espiritual de 86 anos do Irã diga que não quer que haja envolvimento das outras nações que rodeiam Israel, nós sabemos que vai acontecer, porque é bíblico. É Gog, Magog e todas as nações marcharão contra Israel. Quem é que sustenta o Hamas? Irã. Quem é que sustenta o Hezbollah? Irã. Quem é que sustenta todas as guerras menores contra Israel? É o Irã. Agora o Irã está direto contra Israel. Então me parece que o fim se aproxima. Meu Deus, é verdade. Vou repetir, me parece que o fim se aproxima. Isso não pode ser temor para você. Você tem que glorificar e dizer, como disse o povo de Israel: Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Estamos muito preocupados aqui na terra, pensando apenas aqui na terra, e desapercebidos pelo que vem acontecendo no mundo. Horas, todos nós sabemos que a bússola de Deus é Israel, a figueira é Israel, e nós, como cristãos, servos do Deus Altíssimo, temos que estar orando por Israel, porque o fim vem, o fim se aproxima. Céu é uma realidade, inferno também é uma realidade. Nós fomos chamados, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Quantos aqui têm convicção que se a trombeta tocar hoje, você irá viver eternamente com o Senhor? Se manifeste. Nós não estamos na igreja por mero piquenique ou mero encontro social. Nós não estamos na igreja simplesmente para mostrar que estamos colocando uma roupa nova, que eu quero que as pessoas saibam, um penteado novo, um sapato novo. Não, nós estamos aqui para declarar que nós somos concidadãos dos céus. No mundo de mais de 8 bilhões e meio de pessoas, Deus resolveu nos escolher. A Bíblia diz em Jeremias 5: antes mesmo, Marcelo, de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, eu, o Senhor, já te conhecia. Eu já te conhecia. Você não veio ao mundo por um erro do seu pai e do seu... Não! Você veio por uma estratégia minha, e você precisa fazer o que Jesus Cristo disse para cada crente fazer. Para isso ele veio, para desfazer as obras do diabo. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. A certeza que ele vem não pode ser apenas no dia que você ouve uma mensagem escatológica, porque Paulo sabia disso, Júlio, e Paulo levava isso a sério, porque Paulo disse lá em Tessalonicenses, quando ele disse o seguinte: olha a conjugação, Luciara, olha a conjugação do verbo. Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjos e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, meu pai, minha mãe, ressuscitarão primeiro. Aí Paulo conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. E nós, depois nós que estamos vivos,
seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo acreditava nos seus dias que ele participaria do arrebatamento. Ele está dizendo: depois de nós, os que ficarmos vivos. Pastor Eliseu, essa realidade tem que viver. A gente precisa viver isso, gente. A gente precisa viver isso. É bom a gente querer o sucesso profissional. É bom a gente querer uma escalada na nossa vida. Isso não é pecado. A gente querer um melhor carro, ter uma melhor casa, ter uma roupa melhor, isso não é pecado. Mas a realidade do arrebatamento não pode fugir da nossa vida todos os dias. Temos que pensar. E quando eu vejo uma guerra como essa, Netanyahu dizendo o seguinte: eu vou atacar o Irã porque eles estão fazendo ogivas nucleares, e se eu deixar eles fazendo ogivas nucleares, eles vão apertar um botão e vai acabar com Israel, então eu vou atacar. E começa a atacar, aí Irã revida, aí eu vejo Gog e Magog, alguma coisa grande está acontecendo, o mundo está acontecendo. Aí eu vou para a Bíblia e eu vejo que a Bíblia está se cumprindo. Eu vejo que a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. Eu não posso, meu Deus, eu não posso deixar de viver esse negócio. Eu não sei se amanhã eu vou chegar em casa, eu não sei se eu vou dormir essa noite e já acordar no céu. Eu só sei que se a trombeta tocar, eu vou me encontrar com meu pai, eu vou encontrar com a minha mãe, eu vou viver. Oh meu Deus, oh meu Deus, que certeza maravilhosa. A minha irmãzinha, mãe, que passou para a eternidade agora, a Sandra, em fevereiro, eu disse, na coroa que estava lá, que colocaram para ela: saudades eternas, arranca isso aqui. Para a gente não tem saudades eternas. Para nós que somos cristãos, não existe saudades eternas. Existe até já, até logo. Daqui a pouco eu estou indo, daqui a pouco nos encontramos. E o céu será a nossa morada. Diga para uma pessoa aí: os sinais estão aí. O que você está fazendo, rapaz? O que você está fazendo na sua vida, rapaz? Até quando vai viver como crente Raimundo com o pé na igreja de todo mundo? Até quando vai viver com brincadeira? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5: cuidado com o abuso da graça. A graça de Deus, ela é maravilhosa, mas se houver o abuso da graça, a própria graça te pune. O fim vem. O fim vem. O diabo diz que é mentira, mas a igreja diz que é verdade. Não vou aprofundar. O fim vem. O diabo diz que é mentira, mas os anjos dizem é verdade. Mas o diabo continua insistindo, dizendo que é mentira. Aí Jesus, para fechar caixão, diz, fechar questão, diz: eis que cedo venho. Agora quem falou foi ele, Samir. Agora é o próprio Cristo falando: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. O céu se aproxima. O céu se aproxima daqueles que entendem as verdades desse livro. Perceba que esse jovem filho pródigo, ele opta em pegar a sua herança, que só deveria ser dada a ele com o passamento do seu pai,
com a morte do pai. Mas ele, demonstrando uma ingratidão muito grande, ele prefere pegar tudo, largar o conforto, largar a segurança, largar a presença e ir embora. Ir embora. Vai para onde? Vai para uma terra longínqua. A primeira coisa que Satanás faz com o homem é tentar ao máximo afastá-lo de Deus. E como é que ele faz isso? Levando-o para terras longínquas. Longínquas. Porque se você estiver perto, se o seu olhar estiver alcançando, você de certa forma demonstra uma certa segurança. Eu estou fora, mas nem tanto. Eu posso a qualquer momento chegar, voltar. Contudo, o inimigo faz o quê? Terra longínqua. Leva ele para longe. Por quê? Ele está seguro porque ele tem dinheiro. Mas o dinheiro vai acabar. Os bons amigos vão acabar. Os que te aplaudem vão te vaiar. Os que dizem que estão contigo vão fazer questão de passar longe de você. Ele perdeu tudo. O que ele perdeu? Ele perdeu dinheiro, perdeu amigos, mas ele vai perder algo que é muito pior. O que é, pastor? Ele vai perder a honra. O que é isso, pastor? Ele vai perder a honra. Sabe por quê? Porque o porco, ele era, para os judeus, um animal imundo. Judeu não toca em porco. Levítico capítulo 11, coloca lá, versículo 7. Leiam, por favor. A situação mais degradante para o filho daquele pai rico era se submeter a limpar os porcos. É assim que Satanás faz. Tira o homem da pureza, da limpeza pela palavra, de uma vida sã, equilibrada, abençoada, e o leva para viver uma vida degradante. Diga, degradante. Degradante. Mais uma vez, degradante. Degradante. É o que Satanás faz com o homem que opta em viver em pecado, longe de Deus. Vai viver uma vida degradante, porque ele preferiu ignorar as promessas de Deus. E ele estava lá querendo comer. Que é isso, pastor? Ele estava lá querendo comer, não só limpar, mas comer as bolotas dos porcos. Que é isso, pastor? Versículo 16, coloca lá, Daniel, por favor. Capítulo 15, versículo 16. Leiam. Capítulo 15 de Lucas 16, leiam. A situação dele era caótica. A situação dele era absurdamente caótica. Mas ele, depois de não ter mais o que perder, ele se lembra. Repita comigo.
A volta é muito pior do que a ida. Porque a volta envolve várias coisas. Dentre elas, você abrir mão de si, ser humilde, não sabe o que vai receber na volta. A volta é sempre mais difícil. A reconstrução é sempre mais difícil. Tem que ter coragem para voltar. Tem que ter coragem para voltar. Mas quem tem coragem para voltar vai alcançar algo poderoso. E diz a Bíblia: levantar-me-ei. Aleluia! Levantar-me-ei. Glória a Deus! 17. Levantar-me-ei. Meu Deus. Versículo 18. Olha o versículo 18. Depois de volta no 17. Leiam. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A Bíblia está me ensinando algo, Guilherme. Quando eu erro, não é Deus que tem que falar comigo, que eu tenho que me consertar. Eu tenho que me levantar. Santidade é um estado de querer. Ser de Deus é um estado de querer. Eu quero. Eu desejo. Levantar-me-ei. Sabe por que eu vou me levantar? Porque aqui eu estou misturado com as botas de porco. E não tem algo mais humilhante, mais degradante para um judeu, tem que ficar tocando em porcos. Na minha casa, na casa do meu pai tem tudo. Oh, eu larguei a casa do meu pai. Lá tem conforto. Lá tem uma cama queen. Lá tem um ar-condicionado. Lá, se eu quiser comer peixe, eu como. Se eu quiser comer frango, eu como. Se eu quiser comer bife, eu como. Lá eu tenho tudo. O fim se aproxima. Só que existe uma chamada guerra emocional. O psique está gritando: que é isso? Porque o inimigo vai colocar na sua mente que você não é digno de voltar e sentar a essa mesa. Ele vai fazer de tudo para que você acredite na indignidade do ser humano. Você não é digno de voltar para esta casa. Você não é digno de voltar a ter tudo que tinha. Você não é digno de receber novamente as benesses do Pai. Ele vai dizer isso. Ele vai fazer com que você acredite nisso. Só que quando você resolve voltar, o pai não aguenta. O pai não aguenta. E a Bíblia diz que o pai, avistando o filho de longe, nem esperou. Correu, o abraçou, o beijou. Não só fez isso, a história você já conhece. E ele diz aos seus filhos: vem cá, rápido, vem aqui. O que o senhor quer? Eu quero que vocês coloque roupas novas nele. O que significa roupa nova? Ele precisa ter a sua honra e dignidade devolvida. Coloque roupas novas nele. Não coloque só roupas novas. Coloque também um anel. Dê um anel para ele. Porque anel, ele tem dois significados. O primeiro é autoridade.
Autoridade. Anel é autoridade. Segundo, aliança. Ele tem aliança comigo. Ele é meu filho. É assim que Deus nos vê. Sabe por que o inimigo não consegue nos vencer? Porque ele sabe que nós temos um pai. Um pai que, além de velar por nós, nos protege o tempo todo. E ele é conosco aliançado. Mas existe uma outra coisa que o pai pediu para pegar. Qual foi? Sandálias. Sandálias significa o quê? Qual era na época a coisa mais importante para quem usava sandália? Diga comigo, liberdade. Liberdade. Não, irmão, diga liberdade. Sabe por quê? Só andava descalço que era escravo. O filho estava descalço porque ele estava escravizado pelo pecado. Ele estava escravizado pelos demônios. Então agora ele tem liberdade. E você só pode pisar em escorpiões, serpentes, escorpiões, se você tiver calçado. Tem que estar calçado. Ah, Jesus. Vamos lá que eu vou terminar. Agora, o pai fala, pega logo esse boi cevado aí, pega esse negócio, tem que pegar rapidamente. Mata o melhor que tem, pai, porque meu filho que estava morto reviveu. É festa! É festa! É festa! Só que tem um problema, Eliseu. O filho mais velho. Tem um problema, o filho mais velho. Versículo 25, o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, viu a música e danças. E chamando o teu servo, perguntou, o que era aquilo? O que está vendo? Me falem. Meu pai está fazendo uma festa, nem me avisou que ia fazer uma festa. Eu não estou sendo essa festa. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Guarda o que eu vou dizer aqui. O filho mais velho, ele estava tão perdido quanto o mais novo. Só que o mais novo, o pastor Francisco Ângelo, teve a coragem de dizer o que ele estava sentindo. O filho mais velho estava perdido, desequilibrado e acreditando que o pai estava dando mais privilégios ao mais novo. Só que o pai disse para ele, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Sabe o que o pai estava dizendo para o filho mais velho? Você tem porção dobrada. Mas nem aquilo o trouxe alegria devida, porque o coração dele estava contaminado. Ele estava afastado espiritualmente. Infelizmente tem gente assim dentro da igreja, não consegue avançar, não consegue viver coisas grandiosas, porque o coração está afastado de Deus. Mas nessa noite, o Pai nos autoriza a dizer, tem festa para todos nós aqui. Fiquemos em pé nesse momento. Ficamos em pé. Ficamos em pé, ficamos em pé, ficamos em pé. Com seu imenso amor, Ele vai
te receber. Meu amigo Cristo espera por você. Com seu imenso amor, vamos lá. Com seu imenso amor, Ele vai te receber. Meu amigo Cristo espera por você. Com seu imenso amor, mais uma vez, vamos lá. Com seu imenso amor, Ele vai te receber. Meu amigo Cristo espera por você. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera por você. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera por você. Cristo espera. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera por você. Eu termino aqui dizendo: tudo que o diabo quer é que você entenda que viver longe de Deus é mais interessante. Porque quando você está longe de Deus, você está desprotegido. E o final são bolota de porcos. Ele faz o degradante, ele faz o pior. Satanás é impiedoso. Estenda sua mão assim comigo, estenda sua mão assim comigo. Repita a oração comigo: Senhor, quantos estão perdidos porque decidiram viver longe do Senhor, ignorando a herança que o Senhor prometeu para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, haja com misericórdia, trazendo à mente, ao coração, a necessidade do retorno, que eles se levantem, reconheçam que na casa do Pai há segurança, alimento, proteção e vida eterna. Aplauda o Senhor. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera por você. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera. Meu amigo Cristo espera você. Antes de terminar, O seu imenso amor, eu quero saber nessa noite se tem alguém que está afastado do caminho do Senhor. E nós queremos orar por você. Tem alguém?
que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém que está afastado? Tem alguém? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém? Todos nós já somos servos do Senhor. Está afastado do caminho do Senhor? Quer voltar para o Pai? Quer uma nova oportunidade? Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que está afastado do caminho do Senhor? Tem mais alguém? Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Com o Senhor imenso amor.